Boa noite. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho de uma crônica do Lima Barreto, é a primeira crônica que nós trazemos aqui para discussão no curso. Os cronistas são aqueles escritores de textos curtos que geralmente tratam do cotidiano, no caso de Lima Barreto, com muita denúncia social, com ironia, denúncia de problemas sociais do Brasil dessa virada de século, do século XIX para o século XX. Esse conto, essa crônica, perdão, ela é escrita em 1910 e se passa aí numa cidadezinha muito pequena, de uma população pacata, uma população de 4 mil habitantes, mais ou menos, segundo essa crônica, e que de repente recebe um visitante desconhecido. Chega uma pessoa de fora. Você imagina como que é uma cidade pequena, quando chega alguém de fora. Fica todo mundo curioso, todo mundo olhando, todo mundo ressabiado. Esse é o Flanel. Flanel, para quem não sabe, é uma figura da história associada à alquimia, um grande alquimista. Então, o Lima Barreto se aproveita dessa figura e coloca ali o grande alquimista da antiguidade numa cidade próxima do Rio de Janeiro, dá a entender, de ser uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro. Toda hora ele faz referências ao Rio de Janeiro. Ele mesmo é um cronista carioca, em que boa parte das histórias dele, os cenários, são esse ambiente de começo do século XX do Rio de Janeiro. E ele tem algumas características curiosas no estilo literário dele. Ele introduz uma linguagem mais popular, com direito a essa invenção de palavras, que é da mesma lógica da criação de gírias, para tentar expressar de forma mais fiel possível aquilo que ele vê, aquilo que ele flagra, aquilo que ele pensa e aquilo que ele inventa, que apesar de ser tudo fictício, imagina uma pessoa transformar ossos humanos em ouro, apesar desse tom ficcional, apesar desse ponto de partida ficcional, o resto todo você lê assim, com um grau de realismo muito grande. Você imagina, se de fato essa coisa extraordinária acontecesse, os desdobramentos que ocorrem a partir daí, desse extraordinário, são plausíveis, são bem realistas, ainda que tenha algum exagero, ainda que seja uma espécie de caricatura social, justamente para você denunciar algumas imperfeições da sociedade, alguns vícios da sociedade, algumas imoralidades e amoralidades das pessoas. Beleza? Então chega esse visitante, Flamel, e no começo fica todo mundo muito desconfiado, como é típico das cidades pequenas em que aparece alguém estranho. As pessoas querem saber qual é a dele, Um sujeito é contratado para fazer um forno na sala de jantar, o que já é tido como algo muito estranho. Um forno, o forno é para estar na cozinha. Na sala de jantar, para que ele quer um forno? E ele conta que ele viu vidros estranhos, coisas que ele tinha visto parecidas na casa do boticário. Tem um boticário, tem uma farmácia na cidade, um farmacêutico, um médico, e esse farmacêutico, como antigamente boa parte dos remédios eram manipulados nas farmácias. Hoje a maioria das farmácias não são farmácias de manipulação. No começo do século, todas elas, todo farmacêutico era um manipulador de produtos químicos para produzir os remédios. Então ele encontra e é o suficiente para o farmacêutico perceber que, olha, esse cara deve ser um químico, não se assustem não. E, de certa forma, desfazer, contribuir para arrefecer um pouco os ânimos dessa desconfiança, desse clima ruim, com relação a esse sujeito que chegou de fora. Depois de um tempo, as pessoas até foram se tocando de que ele, de fato, era um grande químico, passaram a chamá-lo de doutor, apesar de ele ser muito recluso, apesar de ele ser um cara na dele. Ele gostava, quando muito, de observar um rio da cidade que passava calma e lentamente. Ou seja, aquele sujeito que, quando sai de casa para passear no bosque, não é de ficar convivendo com a sociedade, interagindo com as pessoas. Uma pessoa bastante reclusa, bastante fechada ali na sua privacidade. O único que ficou, depois de um tempo, ainda continuou desconfiado desse sujeito, é o jornalista da cidade, que era tido como um sábio, um homem de letras, um gramático,
daquele que de vez em quando saía de casa, ia se reunir com algumas pessoas também, de importância da cidade, mas que na maior parte das vezes ficava só quieto ouvindo o papo, quando muito ele corrigia algum deslize gramatical de alguém. E muito crítico que é, e o texto dá a entender, né? O narrador do texto fala que por inveja, já que ele até então era considerado o grande sábio, ele é aquele que continua nutrindo desconfianças do Flanel, porque até então o grande sábio da cidade era ele. A grande referência intelectual era ele, né? E aí você já tem alguns pontos curiosos nessa história, em que ele vai descrevendo a cidade, ele vai descrevendo alguns moradores antigos da cidade e mostrando uma determinada hierarquia social, em que nela aparece o responsável pela segurança, né, o delegado, o xerife. Antigamente o delegado era alguém que mandava e desmandava na cidade, era um sujeito que tinha um poder enorme. As pessoas até brincam, né? No Brasil, e não precisa nem ser tão antigo, não precisa ir para o começo do século XX. No final do século XX, em cidades do interior, anos 80, por aí, dentre as figuras de maior autoridade da cidade, além do prefeito, além dessa figura política, eram o delegado, quando tinha, né, ou então o chefe da guarnição da polícia, podia ser um sargento que fosse, o padre, outra figura também sempre importante na cidade, toda cidade pequena, tem uma praça com a igreja e um padre dentro. Né? E o gerente do Banco do Brasil, que tinha um poder danado, o empréstimo era concedido se o gerente quisesse, e se não quisesse, não fosse com a sua cara, não concedia. Tinha um quê de personalismo nessas decisões de concessão de empréstimo muito grandes, e o poder cabia ao gerente do banco, então ele acabava sendo uma figura também proeminente, poderosa na cidade. Fora que até os anos 80, até os anos 90, os bancários ganhavam muito bem, né? É curioso, quando era criança, o sonho de todo pai era que o filho fosse gerente do Banco do Brasil. Olha só que coisa, né? Eu lembro de greve dos bancários nos anos 80, que paralisou o país. Talvez tenha sido a primeira grande greve de impacto nacional. Né? Uma outra foi da Marinha Mercante, em que você parou o petroleiro, parou tudo, né? Parou os portos. Foi outra greve dos portuários muito forte, muito intensa. Mas a primeira que marcou nos anos 80 foi essa do Sindicato dos Bancários. Era o mais poderoso dos sindicatos do país. E perdeu uma força política enorme porque veio a tecnologia, né? Veio a internet, vieram os aplicativos, os caixas eletrônicos, e cada vez menos os bancos precisam de gente para poder operar, né? Até consegue operar mais rápido de forma impessoal, né? Mas naquele tempo não. Nesse tempo era tudo pessoal. Então, Lima Barreto ele vai descrevendo essas figuras da cidade e aquilo que as consagram. Então você tem aquela pessoa que tem um poder político, aqueles detentores de um saber que tem uma chancela acadêmica, ou às vezes nem tem, mas ainda assim você chama de doutor. Sabe essa coisa do doutor? Da nossa bacharelice? Que para você dizer que alguém é importante, você chama de doutor, que é um título acadêmico. O doutorado ele foi pensado para ser uma espécie de formação de cientistas, né? Mas a nossa sociedade ela chancelou chamar de doutor todo mundo que é formado em medicina, todo mundo que é formado em direito, ou seja, dessas profissões liberais que eram mais raras do que são hoje. Eu também testemunhei a partir de meados dos anos 90 para frente, quando começa a pipocar curso de direito para tudo quanto é canto, e aí o Brasil começa a produzir em escala industrial bacharéis em direito. Até então eram poucos os cursos, as vagas eram muito mais disputadas, e a colação de grau já garantia para você um belo futuro empregado como profissional liberal. Era muito mais fácil você abrir a portinha do seu escritório, pendurar a plaquinha na porta e dizer: advogado, entra aí que, né, é nós. Né? Era muito mais simples. Hoje, enfim, tudo ficou mais complicado, né? Mas você imagina, então, em 1910, essa cultura em que você chama de doutor as pessoas como um título de distanciamento social, de diferenciação, é o que ele vai exibindo na narrativa das hierarquias sociais. E repara como esses títulos eles vêm associados a uma pretensão de saber, a tal ponto de um desconhecido, que já é rapidamente associado a uma pessoa sábia, a de fato um cientista, de fato alguém que está com o pé muito mais na academia do que os outros doutores, né, da cidade, doutores só pela importância social,
como eles se veem ameaçados por essa figura. Se veem ameaçados por aquele que, de fato, demonstra ter mais condições para desempenhar esse papel. Né? O papel do sábio, o papel do doutor, de fato. Daquele que as pessoas deveriam ouvir pelo saber que tem. Deveriam ouvir por, de antemão, acreditar na sua capacidade de dizer coisas dignas de serem ouvidas, de dar conselhos dignos de serem seguidos. Né? E, claro, aparece também ao longo da crônica o poder econômico, a pessoa rica, o poder burocrático, com o coletor de impostos, o poder político, né, em que aparece o vereador. Então você tem essas figuras poderosas que são narradas aí em destaque. A moça bonita que sonha sair daquela cidade pequenininha e ir para o Rio de Janeiro exibir sua beleza para arrumar um casamento que valha muito melhor do que ela pode arrumar naquela terra de opções tão limitadas. Porque imagina, com 4 mil habitantes, tira metade que é de um sexo que não te interessa, sobram 2 mil, desses 2 mil você tira outro naco por questões etárias, é gente nova demais ou velha demais, está fora do teu target, né? E aí no final das contas você tira outro naco por questões estéticas, tira outro tanto por questões de direito civil, ou seja, já são casados, e aí no final das contas sobra muito pouca gente no teu universo, muito pouca gente para você tentar se acertar, tadinha da menina, né? Mas o poder estético também é algo valorizado na cidade, também abre portas, também é valorizado na nossa sociedade. Basta ver redes sociais, quantas pessoas, imagina, o sujeito vai para uma rede social da vida e vai falar, sei lá, de uma coisa muito complexa de medicina, né? E tem 300 seguidores. Olha que legal. Aí a moça faz uma dancinha, uma dublagem besta, né? Ou então posta a foto de uma bunda com uma frase que não é dela, é uma bunda sábia. E tem 280 mil seguidores, fácil, 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 fácil. De tal maneira que a gente valoriza muito mais a estética, valoriza muito mais o corpo, ou a expectativa de prazer com corpos alheios do que propriamente o conhecimento, a sabedoria, alguma coisa que de fato transforme os espíritos das pessoas. E é disso, mais ou menos, que Lima Barreto está falando, dessa cidade que tem os seus importantes, os seus sábios, os seus respeitáveis, numa cidade muito harmônica, em que nada de muito diferente acontece, nem mesmo crime. O último crime registrado em Tubiacanga, essa cidadezinha às margens do rio Tubiacanga, isso já foi, essa crônica já até inspirou uma novela da Rede Globo. Lembro dos personagens, né? Quem fazia o Flanel era o... Nossa, meu Deus do céu, foi casado com Cláudia Raia. Edson Celulari fazia o Flanel, né? Mas tá lá a cidadezinha de Tubiacanga, né? Só tinha registrado até então, nos últimos anos, um único crime, e um crime por motivação política, que era outra coisa também muito comum no Brasil e comum no interior, né? Em que houve um assassinato de um candidato, mas como era da oposição, não era da situação, ficou tudo por isso mesmo, né? Outra alfinetada que ele dá aí nos nossos costumes antigos, talvez nem tão antigos assim, de resolver as disputas políticas à bala, e se quem dispara o tiro está no poder e quem morre está na oposição, então é uma banalidade, é normal, é do jogo, segue aí, não foi nada, futebol é jogo de contato. Né? É assim que funciona um pouco a história, é isso que ele coloca aí também na crônica. O fato é que esse Flanel, lá pelas tantas, ele vai sendo, apesar de não fazer nenhum esforço para isso, é só como a cidade vai mudando a forma de percebê-lo. E, de certa forma, acolhe aquele sábio até com algum orgulho de ter alguém tão importante. E o fato dele ter sido citado numa revista internacional como um grande químico, isso ajudou muito a mudar a imagem dele. Então, como nós somos socialmente consagrados a partir de elogios, de troféus conquistados à distância. Eu lembro aqui do Bourdieu, do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo, em que ele analisa um pouco esses rituais sociais de consagração das pessoas. E basicamente a lógica é a seguinte: para você se consagrar é preciso que você conquiste troféus que são disputados por outras pessoas. Né? Ninguém se consagra aos olhos dos outros conquistando alguma coisa, criando alguma coisa que só ele gosta, só ele quer, só ele está afim. Não é assim que funciona. Né?
você é consagrado, de certa forma, como uma consequência de te invejarem, como algo invejável, algo que as pessoas também estão disputando, mas foi você que conseguiu. Você ouve a música, você se encanta com a música e diz, nossa, como eu queria ser capaz de compor alguma coisa assim, como eu queria ser capaz de cantar desse jeito. E por isso você admira quem tem a habilidade que você não tem. Né? Você aplaude a pessoa que tem o talento que você não tem, porque você queria estar ali. Né? Agora, você não aplaude a pessoa que tem um talento que você não queria ter, que você não tenta desenvolver, do qual você não usufrui, do qual você não está nem aí. Então as pessoas estão disputando. Como nessa cidade, as pessoas disputam um troféu de consagração, um deles, que é lembrado o tempo todo, é esse associado a conhecimento. E outro detalhe de Bourdieu, né? Esses troféus de consagração serão tão mais consagradores quanto maior a distância entre o consagrador e o objeto consagrado. Né? Trocando em miúdos essa frase complicada. Imagina que você faça alguma coisa e seja elogiada por 3 pessoas. Uma delas é a sua mãe, né? Que te elogiou e disse que foi muito bem, está muito orgulhosa de você. A outra pessoa é o seu professor, né? Que te elogia e diz que está muito orgulhoso de você. A terceira é uma pessoa que você não conhece, é um professor de Harvard que descobriu o seu trabalho na internet e elogiou você. Qual desses comentários você vai sair mostrando para todo mundo como algo que te consagra? É o da sua mãe? Não. É o do seu professor que te dá aula? Não. É o do outro cara que você nunca viu na vida e que está longe para burro. Quanto maior a distância social, nesse exemplo é a física também, mas enfim, o que importa é a distância social. Quanto maior a distância social, mais aquilo te consagra. Então imagina, uma coisa é o homem do jornal da cidade, né, o jornalista da cidade, o gramático, sendo consagrado pelos vizinhos. A outra é o flanel sendo consagrado na revista internacional, repara, né? A diferença aí de troféu, a diferença de posição hierárquica. Então, a coisa vinha mais ou menos tranquila, até que um dia o flanel resolve visitar o farmacêutico. O farmacêutico toma aquele susto, né? Porque, poxa, um cara tão recluso, de quem a cidade fala tanto, levanta tantas dúvidas, suspeitas, e passou essa altura do campeonato a compor o imaginário da cidade, aparece ali, né? E logo ele pensa, o que esse cara pode querer comigo, né? Logo comigo, que estou muito abaixo dele em termos de conhecimento. Já o chama logo de doutor, né? Já reconhece essa chancela acadêmica e o Flanel, enfim, não reclama do título, não reclama do tratamento, né? Aceita. E ele diz, olha, preciso de um favor seu. Eu criei, né? Eu fiz uma descoberta, eu desenvolvi aqui um método químico, mas eu não queria apresentá-lo ao mundo agora. Mas ainda assim, sei lá, eu queria me resguardar, eu queria resguardar vamos supor, os direitos autorais da criação. Eu quero, portanto, pessoas que possam presenciar eu realizar um experimento e que possam dar a sua assinatura, a sua firma num documento, atestando que testemunharam eu realizar aquele experimento, aquele feito. E eu gostaria que o senhor fosse uma dessas pessoas. Claro, com muita honra. Nossa, imagina. Né? E eu preciso de outro favor, que o senhor indique as outras 2 pessoas, porque não conheço ninguém aqui. Né? Então, imagine, ele que não conhece ninguém, para testemunhar um experimento químico, ele procura o farmacêutico, que é o que há de mais próximo de um químico dentro da cidade. E ele sugere outras 2 pessoas. Um homem rico da cidade, e quando ele sugere esse homem rico, o Flanel pergunta se ele é o coronel da cidade. Sujeito rico, sujeito poderoso pela grana que tem, o grande fazendeiro, que geralmente os coronéis eram associados às grandes fazendas, aos grandes proprietários de terra. Ele é muito religioso? Estou perguntando porque esse experimento a gente lida com ossos de defunto, né? Com ossos de pessoas mortas. O farmacêutico acha estranho, mas olha, ele está mais para ateu, né? Então, quanto a isso aí, acho que não vai ter problema. Ah, que ótimo. E sugere o coletor de impostos, né? Uma espécie de fiscal ali, tributário, né? Também é a grande figura da burocracia. Então, imagina, é como se você colocasse o poder econômico, né? E um poder burocrático junto com o acadêmico.
É como se juntasse um professor, né, um milionário, e, do outro lado, alguém que tem uma alta posição na burocracia da cidade, uma alta posição funcional de Estado, um alto funcionário público, tipo um ministro, alguma coisa assim, se for querer comparar, né? Esses personagens que desempenham 3 papéis sociais de destaque, sempre associados à respeitabilidade, né? A uma atuação que nunca é em nome próprio, é em nome da sociedade que a máquina pública funciona, é em nome da sociedade que o acadêmico produz o seu conhecimento, e é em nome da sociedade que, pelo menos, os ricos tentam justificar a produção da sua riqueza, não é? Isso gera empregos, isso melhora a vida das pessoas, nós fornecemos experiências. Esse aqui não é mais o podrão do Zé, agora é um podrão gourmet, porque você não come o sanduíche, você tem uma experiência, né, que vai ser muito boa, vai mudar a sua vida, e vem até com a frasezinha dentro do hambúrguer, dentro do podrão, tipo biscoito da sorte, para de fato você ter uma experiência completa, né, de alimentação do corpo e do seu espírito. Que bonito, né? Então, repara como as justificativas raramente são egoístas, né? Eu estou aqui porque eu gosto do poder. Eu estou aqui porque eu gosto de ser aplaudido como o cara que sabe tudo. Eu estou aqui porque eu gosto de ter muita grana mesmo e que se dane. No fundo, isso pode ser realmente o que movimenta as pessoas, mas dificilmente alguém vai justificar em público dessa maneira, não é não? Então são essas figuras, né, que Lima Barreto coloca ali como aqueles que vão testemunhar o experimento de Flanel. E num domingo ele junta todo mundo e o que ele faz é transformar ossos humanos em ouro. E aí Lima Barreto ele faz uma coisa curiosa, porque ele não descreve na crônica a reação das pessoas, ele só conta isso. Os 3 foram para lá e testemunharam o experimento que consiste em transformar ossos em ouro. E aí o conto caminha para a sua terceira parte e o desfecho, né, para atingir o clímax e o desfecho. Passado o experimento, o Flanel desaparece. Ninguém mais ouve falar dele. Os 3 que testemunharam a experiência também não saíram contando para ninguém do que eles participaram. Sequer contaram que foram à casa do Flanel. E a cidade começa a ficar perturbada, menos com o desaparecimento de Flanel e mais de um crime terrível que começa a acontecer no cemitério. Ossos estão sendo roubados. O coveiro percebeu, no começo achou que fosse algum animal cavando. Mas depois ele reparou, pelo tipo de violação das sepulturas, que era coisa de gente, ou de um demônio, de um espírito, sei lá. O fato é que ele desistiu de investigar e foi logo procurar o delegado. E a cidade ficou toda sabendo. E começaram os discursos do quanto de todos os crimes que a humanidade pode pensar em perpetrar, esse da violação dos mortos, do descanso eterno, é o mais hediondo, o mais vil, o mais baixo, o mais terrível de todos eles. Na comparação que se faz na crônica, nos discursos dos personagens, pior até do que o homicídio. E como pode nessa terra tão pequena, de gente tão pacata, tão ordeira, gente tão boa, cheia de gente de bem, um crime tão terrível assim acontecer? E de forma repetida, e de forma reiterada, de forma reinsistente no mal. Nem mesmo a moça bonita que sonha em sair da cidade, que nunca ligou para as pessoas da cidade, menos ainda para aqueles mortos enterrados ali, de antigos escravos, de antigos pequenos proprietários de terra, gente que nem tem mais nome na lápide para você lembrar quem são as pessoas. Mas até ela ficou chocada com a história, indignada com o crime, porque mesmo ela, com tanta beleza, sabe que um dia essa beleza se esvai e o destino dela vai ser o mesmo de todos, naquele descanso eterno. E ela espera sinceramente que pelo menos aí nesse momento ela tenha lá o seu caixãozinho bonito, né, e tenha uma sepultura bem cuidada, e que ninguém viole essa sepultura jamais. Então, um crime que mexeu de alto a baixo da sociedade, com todo mundo indignando todas as pessoas. Montou-se uma espécie de guarda, de vigia no cemitério. E a coisa deu certo, por uns 2 dias nada aconteceu, e eles firmes ali na vigilância. Na terceira noite, eles quase cochilando, de repente um deles percebe um movimento,
Avisa os outros e conseguem flagrar. Eram 3, um deles foge, mas 2 são capturados. E era tamanha a fúria dessa indignação contida por esse crime tão terrível sendo cometido. E ali na frente deles, que por ímpeto eles lincharam os criminosos ali. Um deles nem sobreviveu. O outro sobreviveu, mas muito arrebentado, coitado. E deixaram para no dia seguinte, diante de toda a cidade, revelar para todos os criminosos. E qual não foi a surpresa? Lá estava o coronel, o homem rico da cidade, o que sobreviveu, e o coletor de impostos, aquele que não resistiu ao linchamento. Mas de todos aqui, logo vocês, logo os homens mais importantes da cidade, logo aqueles de maior destaque de toda a sociedade, como é que pode? Como explicar uma coisa dessas? Interrogados, eles revelaram um terceiro ainda, que era o farmacêutico. Foram à casa do farmacêutico e encontraram lá, escondido. E ele diz, eu posso explicar, já segurando um pedaço de ouro, uma barrinha de ouro. E lá contou-se toda a história de flanel, da conversão de ossos em ouro. E ele disse, eu escrevo para vocês a fórmula, que é complicada, demora, é algo complexo, não tenho como fazer de uma hora para outra, mas eu coloco num papel até amanhã. Desde que vocês me poupem a vida, já assustado com o que aconteceu com os colegas. Poupem a minha vida que eu dou para vocês a fórmula, amanhã vocês a terão. As pessoas ficam meio ressabiadas, né? Não sei se a gente aceita ou não, parece armação, parece maracutaia, mas aí o delegado afiança, não, deixa que eu cuido disso, eu vou aqui garantir que nada de ruim, né, que ele vai botar isso no papel para que todos nós possamos usufruir disso. E foi só falar a palavra ouro que de repente as pessoas começaram a brotar ideias do quanto um ourinho a mais podia fazer diferença na vida, né? O carteiro que quer pagar os estudos do filho, o sujeito que comprou a casa, mas faltou dinheiro para fazer o muro, bem que daria para terminar esse murinho aqui, né? E todo mundo, pobre ou rico, não importa o quanto tenha, sempre arruma espaço para gastar mais um dinheirinho, né? Sempre arruma espaço para precisar de alguma coisa. E às vezes precisar tanto, tanto. Eu lembro a primeira vez, né, que eu viajei sozinho, assim, né, para meio que mochilar na Europa. E eu fiquei num hotel em Paris, que era um hotel mais para estudante mesmo, né? Mas era muito, muito, muito legal, muito organizadinho, né? Muito bem localizado, perto de uma estação do metrô. Mas os quartos eram sempre para 2 pessoas. Tinha aquele esquema da cama, um banheiro, né, no quarto, uma suíte, mais 2 camas de solteiro, com um pequeno armário e uma escrivaninha para cada um, né? Para comportar estudantes mesmo. E tinha outros brasileiros, né? Eu conheci uma em que ela dizia o tempo todo, eu tenho muito... Porque todo mundo tinha lista de coisas para conhecer em Paris, né? As catacumbas, o Museu d'Orsay, o Louvre e tal, não sei o quê. Ela queria ir na loja da Louis Vuitton. Eu tenho que ter uma bolsa da Louis Vuitton. Eu tenho, nossa, mas como eu preciso, né? E lá pelo 3º dia, assim que eu encontro com ela, tá ela com a bolsa, né? Falei, como eu tô realizada, como eu tô feliz. Eu falei, enquanto alguém dizia, nossa, que pessoa vazia, que pessoa fútil. Eu falei, nossa, deve ser muito bom você se contentar com alguma coisa que você possa comprar, né? O problema é que a gente sabe que ela não vai se contentar com isso, né? Vai curtir naquele dia, né? Eu encontrei com ela no dia em que ela comprou a bolsa, né? Mas daqui a pouco ela fica velha. E aí não demora a aparecer outra coisa tão desejada, não é? É assim. Então, o dinheiro já começou a dar aquela comichão nas pessoas. E aquelas pessoas que ficaram até então horrorizadas ao ponto de espancar os criminosos por furtarem ossos, começaram a fazer as contas de quantos ossos de parentes mortos tem ali no cemitério. Então, a parte muito legal que Lima Barreto fala
do chefe da estação de trem, né? Tem um trem que passa pela cidade, tem a estação e tem o chefe da estação, que é alguém que não é da cidade, mas que é colocado ali pela empresa ferroviária e que cuida ali da estação e tal, e ele diz: eu não acredito nisso, imagina transformar ossos em ouro. São coisas de natureza completamente diferentes. Isso é coisa da antiga alquimia. Isso não existe, é fantasia. Ele está fazendo isso só para enrolar. A esposa acreditou. A esposa diz, não, né? Mas não falou nada. É à noite. Esse chefe da estação, né, que disse não acreditar, sai de fininho e vai para o cemitério. A esposa também se encontrar com o marido. E o filho também. Cada um traçou isoladamente nessa família, que é gente unida, né? Gente que se ama, mas não só nessa casa, em várias outras. Cada um fazendo seus planos e individualmente as pessoas foram naquela noite para o cemitério caçar ossos. E quando chega lá, já encontra aquela festa de violação de sepulturas. E a cidade inteira, que tão mal falou desse crime, agora todos o cometem numa grande orgia macabra. Até a moça bonita, em que ele descreve com requintes, ela enfiando as mãos naquela lama podre, fedida, pegando ossos ainda com carne grudada e aquele cheiro de morte que parece não incomodar ninguém, porque as pessoas estão todas ali inebriadas pelo ouro. E o estranho é que depois de um tempo as pessoas começaram a perceber que não tinham tantos mortos assim no cemitério. E os ossos foram escasseando. E aí começaram as disputas, até dentro das famílias, para ver quem ficaria com um pedaço de fêmur, uma tíbia, uma costela, até que o primeiro foi esfaqueado. E daí seguiu-se uma onda de violência em que não bastavam mais os mortos enterrados, era preciso agora matar os vivos, porque cá para nós são mais ossos e mais ouro. E o dia amanhece com mais cadáveres novos do que antigos no cemitério. Quase todos participaram dessa cena macabra em que a cidade se mata por ambição. Menos um. O único cidadão que não participou, o bêbado da cidade, em que ele viu o bar abandonado, porque, claro, todos foram para o cemitério, e ele se contentou em pegar uma garrafa de cachaça e ir para a beira do rio, ver o rio correr tranquilamente. No conto ele não fala o que aconteceu com o Flanel. Quem lê, imagina que ele tenha sido morto pelos três logo em seguida. O farmacêutico, que ficou de escrever a fórmula, fugiu com o ouro que tinha e com a fórmula de Flanel. Mas não é uma história interessante? E que mostra pra gente o quanto a moral, apesar de nós falarmos dela como algo acima do desejo, e cuja importância fundamental da moral é justamente refrear os desejos. Imagina uma cidade em que as pessoas fazem tudo aquilo que elas querem. Sabe? Um querer dominando toda a conduta e mais, uma vontade ou desejo dominando a moral, de tal maneira que as pessoas dizem que é bom aquilo que é bom para elas. Imagina como fundar uma moral digna de sustentar uma cidade, de sustentar uma sociedade, se os nossos quereres, os nossos desejos são conflitantes, são discrepantes, nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Isso é um dilema enfrentado pelos pensadores modernos e que vai parar na literatura de Lima Barreto. David Hume, por exemplo, em Perito Inglês, ele vai dizer, olha, a gente diz que gosta de alguma coisa porque ela é boa. Mas, na verdade, o que acontece é o contrário. A gente diz que é boa porque gosta. Hume acreditava que toda moral era consequência dos nossos afetos, dos nossos desejos. E se a gente consagra um comportamento ou um troféu social como algo positivo, relevante, só o fazemos porque é bom para nós. E repara no que acontece nessa cidade.
em que consagravam a proteção dos mortos enquanto as pessoas pensavam, bom, um dia eu vou morrer. Eu não quero que aconteça com esse morto, que aconteça comigo. Então, há uma identificação com os mortos, que leva as pessoas a reprovarem a violação de sepultura. E tratar isso como um crime. E perseguir os criminosos. E, em nome da restauração da moral social, espancar os criminosos. Mas no minuto seguinte, a sociedade, entendendo o porquê dos criminosos e percebendo que agora esse crime pode ser compartilhado, estou na iminência de compartilhar o crime. Claro, se todo mundo tiver a fórmula, cada um pode transformar os ossos dos seus em ouro. Aí tudo muda. E ainda que as pessoas não consigam romper com a antiga moral de uma hora para outra, não assumindo em discurso publicamente, em atitude eles assumem. Porque vai todo mundo, ainda que as escondidas, aquele escondido que, enfim, quando chega lá todo mundo se encontra mesmo, não tem jeito, mas é que todo mundo se acha o esperto. O que mostra que tem também uma disposição egoísta desses personagens em buscar esses ossos. Eu vou pegar os ossos. Isso eu não contei para o meu marido, para minha esposa, para o meu pai, para o meu filho. É porque eles que se danem, né? No mínimo, eu serei a pessoa da grana e manterei aqui um poder dentro dessa família, ou ganharei um poder dentro dessa família, porque deterei o poder econômico. Pode ser até que não abandone as pessoas, mas o dinheiro vai ser meu. Não é legal? Como as pessoas mudam por muito pouco. Muito pouco. Mostra outra também consequência do pensamento de Hume. Muita gente diz assim, não me vendo por dinheiro nenhum. Cara, é muito fácil você dizer isso quando o dinheiro nenhum é exatamente o que estão te oferecendo. Ninguém quer te comprar. Você não tem importância nenhuma. Você não tem poder nenhum. Então ninguém quer saber de você. Nem para te corromper. Aí é fácil, né? Eu sou uma pessoa fiel. Eu não traio a pessoa amada, a pessoa que me ama, por ninguém. É fácil dizer isso quando ninguém é exatamente quem está te querendo. Nem a pessoa que você diz que te ama. Eu quero ver com a tentação fungando no seu cangote. Eu quero ver mordiscando a sua orelha. Eu quero ver no encontro dos corpos, ainda que seja num abraço. Daqueles que você sabe que é muito mais do que um abraço. É só uma espécie de cartão de visita, antessala de uma fricção de mucosas prometida logo em seguida. Não é? Aí eu quero ver. Né? Aí é que dá para, de fato, você saber até que ponto você vai conseguir impor seus princípios, suas regras, ou se você vai sucumbir à tentação. Porque, bem ou mal, o que sustenta a moralidade de qualquer cidade, de qualquer agrupamento social, é a cobrança dos outros, a vigilância dos outros, a forma como os outros te rotulam e a forma como os outros te tratam em função do rótulo que te atribuem. Te incluindo nos grupos ou te excluindo dos grupos, te incluindo na sociedade ou te excluindo da sociedade, no final das contas. Que foi exatamente o processo pelo qual Flanel passou. E no conto, e na história de Lima Barreto, sabiamente, sem que o personagem mexesse um dedo para se anunciar como alguém. É diferente da gente que todo dia, nas nossas interações sociais, a gente está fazendo um esforço danado para dizer para os outros quem nós queremos que eles pensem que nós somos. Que às vezes nem coincide exatamente com quem você, né, de fato se sente. Mas você se esforça na roupa em que você veste para transmitir uma mensagem. No que você fala, no momento em que você se cala, na agonia de achar que tem que falar alguma coisa para as pessoas naquele momento. Um esforço danado para se enquadrar num padrão, para no mínimo não ser visto como uma pessoa muito esquisita. Porque tudo isso gera exclusão. O Flanel não fez nada. Nada. A sociedade foi construindo isso. E como ela reage a isso, e como ela age pautada por essa percepção, por esse significado que as pessoas atribuem, e valor que atribuem uns aos outros. A tal ponto de, da antipatia inicial e da desconfiança, até a aceitação, submissão, honraria, aplauso, depois, quando descobrem que é um grande químico.
Mas, bem ou mal, são esses rituais, né, de inclusão e exclusão social que sustentam aquelas regras. Da pessoa que ofende a pessoa de moral elevada, como que diz, nossa, como você tem coragem de fazer isso com essa pessoa? Ou até na tentativa de se impor. Você não sabe com quem está falando. Eu não sou essa pessoa que você imagina. Me respeite. Eu já vi mais de uma vez em loja as pessoas reclamarem de alguma coisa e a reclamação começa com a seguinte frase: olha, porque eu sou advogado, então. Que é muito engraçado, porque a primeira pessoa diz: eu não sou qualquer um, eu sou advogado. Eu sou uma pessoa que tem o poder da lei do meu lado, eu sei o que fazer, sei como movimentar o poder da lei para ferrar com você. E é isso que eu vou fazer se você não me atender. O que eu nunca vi são as pessoas reclamarem numa loja dizendo: eu sou um cidadão, eu sou igual a todo mundo, e eu queria ser respeitado por ser igual a todo mundo. Eu queria ser respeitado porque eu sou um ser que pensa e um ser que sente. E queria ser respeitado por isso. Pelo fato de você, que também ser um ser que pensa e que sente, por isso, e só por isso, se identificar comigo. E me tratar bem, ainda que você não pense o mesmo que eu, nem sinta o mesmo que eu. Não é legal? Nunca vi isso acontecer. Nunca. Nunca. Mas a pessoa primeiro dizendo quem ela é na sociedade para reivindicar a norma, cansei de ver. Cansei de ver. Não é assim. Mas como que isso tudo cai por terra quando os desejos mudam? Quando a bússola do desejo começa a fazer o vento soprar para outro canto. E aí a ambição impera. E a sociedade passa a agir como um bando. E um bando mortal. E mesmo com os homicídios comendo, nada restabelece aquilo. O único que não vai também é curioso, o bêbado. O bêbado é o sujeito que não tem ego. Qual é o orgulho que o bêbado da cidade tem? Ele já é aquele que é olhado com riso, com escárnio, com achincalhe, com pena. Então, se tem alguém sem vaidade nessa história, é ele. Se tem alguém sem ambição, é ele. O que ele quer? Nada. Nada. Só um entorpecimento. Conseguiu? Se dane. E talvez isso mostre que, na falta de importância que ele dá ao próprio ego, talvez ele seja de fato a pessoa mais respeitável de toda a cidade. Pelo menos foi o único, ressalta Lima Barreto, que não violou sepultura, que não matou ninguém, que não agrediu ninguém. Um único. Um único. Não é legal? Isso lembra muito outros discursos morais que dizem: entre você entender o certo e o errado e agir em conformidade com o que sabe ser o certo e evitar a conduta que você sabe errada, entre o saber e o agir, tem o seu ego, tem as suas inseguranças, tem o seu medo, tem a sua vaidade, tem a sua inveja, que tudo isso são fragilidades, fragilidades do ego. Tem um monte de gente que diz aí, né? Eu não ligo para ninguém, né? Eu me basto, eu sou, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas é engraçado, porque a pessoa que realmente se basta não precisa ficar dizendo em voz alta para todo mundo que se basta. Se está dizendo para todo mundo, se sente a necessidade de dizer, de se impor, pode saber. O primeiro ouvido com o qual essa pessoa se esforça para ouvir o que ela diz é o dela mesma. É o dela mesma. Pode saber. As pessoas se denunciam fácil. Né?
quando insistem muito numa coisa que você não perguntou, pode saber, né? O medroso fala de coragem o tempo todo. Por medo de você perceber o medo que ele tem. O ignorante fala de sabedoria o tempo todo, com medo de você perceber o tamanho da ignorância que ele sente nele mesmo. E por aí vai. E por aí vai. O pecador fala de santidade o tempo todo. O santo que é santo não precisa falar da santidade, ele pratica a santidade. A pessoa feliz não precisa sair por aí dizendo que é feliz, ela é e pronto. E por ser, não tem nem a necessidade de falar e nem de pensar o que é a felicidade. Para quê perder tempo com isso, se já é feliz? Né? Se já tem tudo que precisa. Não é assim? Quem de fato ama tudo que tem, não bota adesivo no carro dizendo não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Né? Se bota é porque deseja, é porque não está satisfeito. Né? Senão, para que contar? Qual o sentido disso? A gente quer ser visto pelas pessoas pelas nossas forças. Então a gente faz né? A gente gasta uma energia vital danada para mostrar o que a gente tem de bom, de forte, e ocultar nossas fraquezas. Na verdade, a gente se preocupa mais em ocultar as nossas fraquezas do que exibir as nossas forças. Exibir as nossas virtudes. Porque quando você exibe as suas virtudes, a sociedade também te reprova. Ela te ataca. Ressentidamente te ataca. Se você é uma pessoa muito inteligente e começa a demonstrar sua inteligência, as pessoas logo vão dizer, arrogante. Ainda que você, no fundo, não queira que as pessoas se sintam apequenadas por você, humilhadas, nada disso. As pessoas reagem. Não é? Não é legal? Então a gente aprendeu por sabedoria a ficar na nossa. Já a ocultação dos nossos defeitos, a dissimulação de nós mesmos, das nossas vilanias, das nossas perversidades, das nossas inconstâncias, das nossas mentiras, todos os esforços pela ocultação disso são aplaudidos socialmente. Não sei se você reparou. Isso que Lima Barreto denuncia, uma sociedade que é hipócrita. Hipócrita no racismo, hipócrita na misoginia, hipócrita no ódio que tem por gente pobre, gente que não é do mesmo grupo social que o seu. Naqueles comentários de que o aeroporto está virando rodoviária e que tudo está virando churrasco na laje. Não é? Porque o funk é o lugar do crime. E falam do funk do mesmo jeito que na época de Lima Barreto falavam do samba. Em 1910, o samba não era associado a uma música, a um ritmo musical. O samba era associado a uma reunião. É tipo o funk, que é associado ao baile, né? É o funk. Quando falo o funk, não é a música, é o lugar onde as pessoas vão dançar e ouvir funk. Os sambas eram a reunião, eram as rodas de samba, em que se tocava essa música batucada, melodiosa, com letras simples, que diziam que era uma música pobre, sem rima, que não tem o ritmo rebuscado como de Mozart, Liszt, Beethoven. Né? É uma coisa que não é igual à cultura europeia branca. E os livros de direito de 1920, 1910, eu me dei o trabalho de ler alguns textos desses muito antigos, de revistas jurídicas, falavam dos sambas como um lugar onde os crimes eram, se não executados, pensados, planejados. Ou seja, era o lugar de todo o mal. E quem eram as pessoas que frequentavam os sambas? Eram basicamente os mesmos que frequentam os bailes funk de hoje. Com outra roupa, com outra gíria,
mas a idade e a cor da pele é exatamente a mesma. A periferia social, o lugar periférico socialmente que ocupam é exatamente o mesmo, sem tirar nem pôr. Não é legal? Não é legal? Eis Lima Barreto, um autor que nos ajuda a conhecer o Brasil com bom humor, com inteligência, com ironia fina e com aquela denúncia, né, cirúrgica. Cirúrgica. Não é legal? Não é legal? E esse texto, essa crônica, uma das mais famosas dele, também já rendeu um bom enredo para a novela, e como nós vimos, rende um bom enredo também para uma aula de ética. Não é legal? E de direito. Porque, afinal de contas, o que sustenta o direito são esses mesmos critérios sociais, essa mesma infraestrutura social que sustenta as normas morais. Repara como a lei não é obedecida por ser a lei, que tem que ter todo um estofo social por detrás para a gente levar a sério. Se as leis fossem obedecidas pelo simples fato de serem leis, pela legalidade ter algum significado e importância para nós, não teria essa história de lei que pega e lei que não pega. Toda lei que estivesse em vigor automaticamente seria lei obedecida. Mas você já reparou há muito tempo que não é assim que as coisas acontecem. Tem leis que são muito levadas a sério e leis que não são tão levadas a sério assim. Né? Repara como a repressão a entorpecentes é uma coisa severa no Brasil. Sempre foi. Como é difícil até a liberação do uso, não de maconha, né? Mas de tetrahidrocanabidiol, né? Tetrahidrocanabiol, isso, né? O THC, que é uma substância, enfim, como qualquer outra. A gente usa veneno de cobra para fazer soro antiofídico. É veneno. É muito mais prejudicial à saúde in natura do que algo que entorpece. E a dificuldade que as pessoas têm. Não. Agora, olha crime de trânsito. Na razão direta com que o Código foi endurecendo os crimes de trânsito, a jurisprudência foi arrefecendo o peso do crime de trânsito. Porque esse negócio de beber e dirigir, classe média e classe alta fazem. E sempre que classe média e classe alta começa a bater na cadeia, aí a coisa, peraí, mas não é bem assim. Calma, tem um exagero. Violência contra a mulher. Garanto a você que se só mulher pobre apanhasse em casa, a aplicação da Lei Maria da Penha seria muito mais eficaz do que é hoje. Mas como classe média e classe alta também apanha menos, mas também apanha. E só apanha menos porque a mulher de classe média e classe alta tem uma rede social de proteção mais eficaz. Tem para quem pedir ajuda. Tem como sair de casa. E tem como ser sustentada por pai, por amigo, por, enfim, trabalha. A de classe baixa não tem como sair de casa, ferrou. Tem como fugir. Tem como se impor. É difícil até para pedir socorro. Só por isso. Só por isso. Tem nada a ver com perversidade de, né, pobre ser maior que a de rico. Não é legal? Deu para entender? Deu para entender. Eis o espírito Lima Barreto. Né?